eu tenho uma pergunta muito séria para te fazer. Qual é a importância das scans para você? Elas apenas ajudam a pirataria? Elas apenas atrapalham o processo editorial de cada mangá aqui no Brasil, onde as editoras são obrigadas a tentar fechar essas scans para que elas possuam o lucro total? As editoras são as malvadonas do processo todo? Bom, eu creio que esse assunto é muito abrangente e eu gostaria muito de conversar sobre isso com vocês, principalmente porque é algo que tem me feito refletir bastante nos últimos dias, depois que eu conheci um pouquinho mais sobre o processo de como funcionam a maioria das scans e de toda essa treta entre editoras, scans, se elas não são importantes, se são importantes, se elas ajudam, se elas atrapalham e por aí vai, principalmente envolvendo até a própria pirataria. Bom, dessa forma eu espero que você fique no vídeo até o final pra gente trocar uma ideia e eu quero muito saber a sua opinião aí embaixo nos comentários, tá bom? Então, antes de mais nada, já vou agradecer pra todo mundo que tá deixando aquele like, eu sou o Mano Joe, e muito obrigado também pra quem tá se inscrevendo, pra quem está compartilhando e quem está também comentando, tá bom? Muito obrigado de coração e bora lá pro vídeo. E bom, gente, primeiramente, para começar esse vídeo, eu tenho que falar um pouquinho sobre como as scans elas fizeram parte da minha vida, até porque esse vídeo vai trazer muitas das opiniões pessoais que eu tenho, e cada um tem uma visão diferente sobre isso, então eu espero que vocês também comentem as suas opiniões aí embaixo. E bom, gente, o primeiro fato que eu tenho que falar aqui pra vocês é que as scans elas fizeram parte da minha vida, até porque lá nos meados dos anos 2000, 2005, 2008, por aí, os mangás tinham um preço mais acessível, uma qualidade exorbitantemente menor do que nós temos hoje, porém o mangá ainda não era tão difundido aqui no Brasil, né? Mesmo com a JBC dando início ali a mangás como Samurai X, Sakura Card Captor, que eram mangás que tinham animes passando na Cartoon Network, passavam na Globo muitas vezes, passavam na Band. Os mangás e a leitura de mangás ela não era tão recorrente, normalmente nós tínhamos mais os desenhos eram muito mais famosos e eles começam a crescer bastante em meados lá de 2005, 2008, pela minha época assim, do que eu posso perceber é que quando Naruto basicamente ele vem aqui pro Brasil, ele começa a aparecer mais na internet e com mais pessoas adquirindo a internet, mais scans e fansubs acabam surgindo a partir desse momento. E com isso, o crescimento também das scans. Muitas scans traduzindo vários mangás famosos, como o próprio Naruto, como o próprio Bleach, como o próprio Hunter x Hunter e por aí vai. Então, primeiramente, eu tenho que comentar com vocês que as scans, elas têm uma importância muito grande até hoje e principalmente por serem mais precursoras do que as próprias editoras nos mangás e nos animes aqui no Brasil. Porque, obviamente, a gente não consegue traduzir tudo do japonês, porque são poucas pessoas que falam e entendem diretamente o japonês, e são poucas pessoas também que entendem o inglês e que conseguem fazer esse processo de tradução. Então se hoje nós temos vários animes, tanto dos antigos até os mais novos, aqui no Brasil, isso tudo se trata do fato de que muitas pessoas, com o advento da internet, com o crescimento da internet, mais pessoas tendo acesso a ela, mais scans foram crescendo e trazendo um trabalho de fã para fã, ou seja, um trabalho onde eu, por exemplo, trabalho para que você leia a mesma obra que eu, mesmo que você não tenha o inglês que eu tenho. E com isso se cria uma grande de uma comunidade, porque é uma ajuda como se fosse de amigo. A scan pega, vai lá, traduz para você, você vai lá e lê o mangá, você se diverte com aquela sensação e a pessoa que normalmente está traduzindo também é um fã da obra. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa está feliz em traduzir e trazer para você, ela cria um vínculo e com isso as scans passam a ser uma comunidade muito mais unida com os leitores. E com isso, com a internet crescendo cada vez mais mangás vieram parando aqui pro Brasil. Então, se hoje você tem vários manhwas, vários mangás traduzidos onde você pode ler na sua língua nativa, no caso de nós, o português, é por conta dessas pessoas que iniciaram todo esse processo e continuam fazendo isso até hoje. Então mesmo os mangás que nunca seriam publicados aqui no Brasil, você pode ter eles, entre aspas, em mãos, ou pelo menos ler eles na internet, sem precisar que uma editora o publique no Brasil, principalmente porque as editoras vão, claro, prezar pelo seu lucro. Então se o mangá não trouxer o lucro, é mais fácil você ler por uma scan mesmo. Com isso eu digo pra vocês que a scan ela tem uma parte considerável no meu coração, principalmente porque é graças a ela que eu pude ler várias obras e que vocês também podem ler várias obras. Nós temos esse ponto
positivo, mas começamos a ter também o ponto negativo, o ponto da pirataria e o ponto onde vários consumidores não compram a obra. E quando eu digo que você não compra a obra, mesmo que você ajude a scan, esse dinheiro não vai para o artista originário. Então aí nós temos que parar um pouquinho de pensar como leitores e começar a pensar como artistas ou donos daquela obra. Não que a culpa seja das scans, porque eu acredito que não é. Na verdade, eu acho que a culpa parte mais dos leitores, ou então até a situação atual e até mesmo antiga do nosso país. E por que eu digo antiga e mesmo a situação atual? Se hoje você acha que estava tudo caro, não ache que antes era tudo barato. Principalmente porque mesmo os mangás sendo baratinhos, no meio tanco, que custavam R$2,90, que todo mundo falava e tudo mais, a qualidade, primeiro que ela era uma porcaria para muitas pessoas, e detalhe que mesmo antigamente, muitas pessoas ainda não compravam mangás. Hoje eu posso dizer para vocês que o mercado de mangás cresceu muito e a gente tem muitas obras saindo pela Panini, JBC, New Pop, Pipoca e Nanquim e por aí vai. Muito por conta de que as scans conseguiram infundir os mangás e os animes aqui no Brasil, e com o advento da internet a gente passa a ter acesso a esse conteúdo, mas também porque o público passou a comprar mais. Mas por que eles passam a comprar mais os mangás aqui no Brasil? Mesmo que ainda não sejam vendas exorbitantes como tem no Japão ou até mesmo nos Estados Unidos, quando você tem um grande acervo de conhecimento sobre os mangás e animes, você passa a querer consumir aquilo, e graças a isso você passa a comprar cada vez mais obras e você sempre vai começar a separar um dinheirinho ali para comprar uma obra ou outra. Mesmo que não seja a maioria, não é à toa que a Panini ela tem muitos mangás hoje em dia e a JBC também, que são as principais editoras aqui no Brasil. Porque o que aconteceu dos tempos de antigamente para cá foi o seguinte, gente. Muitas pessoas, por exemplo, na minha época, nos meus 10 anos, eu sou de 91, tenho 31 anos, então nos meus 10 anos, 12 anos por aí, quando eu ia pra escola, a gente não tinha esse costume de leitura de mangás. A gente assistia os animes, mas era só tudo dublado mesmo e por aí vai. Mas com o advento da internet, vindo Naruto e você conhecendo mais e mais e mais e mais obras, vai crescendo o público. Obviamente, crescendo o público, vai crescer a quantidade de pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo. Então o público otaku foi crescendo, continua crescendo até hoje. E graças a isso nós temos diversas obras aqui hoje. Tanto desde o seinen, até o shoujo, até o hentai e por aí vai. Isso tudo pra mim é graças às scans, porém a gente tem esse pequeno detalhe da pirataria. Por que a pirataria ela acaba se mantendo? Bom, aí eu acho que parte mais de um aspecto um pouquinho mais cultural do brasileiro, onde por causa da nossa condição financeira nós focamos em coisas essenciais e não diretamente em um mangá que não seria essencial para nossa vida. Ou seja, você prefere comprar, por exemplo, uma carne, um frango, alguma coisa, alguma comida, do que propriamente gastar com mangás, sendo que você pode ler online. Só que aí que vem o ponto onde o artista, aquele que deu vida àquela obra que você gosta tanto, esse artista passa a não receber nada por isso. Mas será que é exatamente nada? Bom, acho que essa questão está um pouco errada para muitas pessoas que pensam assim, que acham que só porque muitas pessoas estão consumindo, por exemplo, Hunter x Hunter pela internet e não compram o mangá da JBC, acham que o autor não está ganhando dinheiro com isso. Não, ele ganha dinheiro com isso, porque quanto mais uma obra se populariza, mais cresce a quantidade de pessoas que conhecem aquela obra. Se cresce a quantidade de pessoas, mais provavelmente você vai ter dentro dessas pessoas novas que estão consumindo, por exemplo, o mangá de Hunter x Hunter, pessoas com mais condição financeira ou então pessoas que gostam de comprar mangás e que vão comprar essa obra. Então não necessariamente quando alguém diz pra você que, pô, você tá lendo a obra e tudo mais e não tá pagando, bom, o autor não tá ganhando o dinheiro teu. Mas com certeza, graças a você e ao conjunto de pessoas que você pode fazer amizade, elas podem conhecer, por exemplo, essa obra, esse mangá, e essas pessoas sim vão começar a comprar. Então, quanto mais cresce o nicho, mais cresce também a porcentagem de pessoas que continuam comprando o mangá. Por isso que eu não sou contra as scans em nenhum nível. Eu acredito que elas fazem um processo de fã para fã que vale muito a pena, e só acredito que enquanto não houver editoras, por exemplo, como a JBC, que publicam alguns mangás em Simulpub com o Japão, por exemplo, o Eden Zero, eu acredito que as scans poderiam continuar fazendo o processo que elas fazem até hoje. E por que eu digo isso, gente? Porque Eden Zero é um exemplo. Nós temos a JBC lançando diretamente do Japão, então o Japão já manda esse material e a JBC está fazendo isso para o público que curte Eden Zero. Só que tem um porém, isso também tem um preço, a editora também precisa sobreviver de alguma forma. O grande problema nesse detalhe de pirataria, como nesse exemplo que eu tô dando pra vocês, eu acredito que nem seja das scans que, por exemplo, traduzem Eden Zero e por aí vai. Na verdade, nem conheço quem traduz Eden Zero aqui no Brasil, assim, de scan, tá? Talvez a JBC nem tenha deixado que isso
acontecesse. Não acontecesse mais, no caso. Só que o grande problema aí pra mim está na própria editora. Por exemplo, os preços pra se ler os mangás de Eden Zero no Simulpub e tudo, é simplesmente um preço que eu acho que não vale a pena pra qualquer tipo de consumidor. A editora dá o preço que ela acha que vale o seu trabalho, porém, ao ver esse preço, não compensa para quem compra, por exemplo, o mangá direto de Eden Zero ou coisa e tal. Então eu acredito que aí o problema não seria, por exemplo, das scans nesse caso de pirataria. Seria, na verdade, das editoras, que elas têm que encontrar algum tipo de forma onde elas podem obter o lucro que elas desejam, só que de uma forma que o consumidor consiga pagar esse valor. Aqui eu não quero entrar muito no conceito de valor, qual é o valor justo, qual que é o valor não justo, mas eu acredito que uma ideia muito interessante, por exemplo, das editoras, seria o que? Trabalhar com as próprias scans. Vocês não acham que as scans elas teriam muito a oferecer, tanto em questão de mão de obra, quanto uma ajuda para a divulgação de cada mangá que a editora está postando? As editoras, ao invés de tentar fechar as scans, que têm as suas obras sendo traduzidas e tudo mais, elas poderiam se unir a essas scans e com isso criar um processo muito mais atrativo como o próprio streaming. Ou seja, na Crunchyroll, por exemplo, você tem um conglomerado de animes que você pode assistir, tudo traduzido. Da mesma forma, poderia funcionar o processo, por exemplo, da JBC. É uma ideia que eu daria para a editora, que ao invés de cobrar por cada capítulo que é lançado, por exemplo, de Eden Zero ou de outros mangás que tem o Simulpub, como o próprio Tokyo Revengers também, ela poderia abrir uma plataforma, assim como a Manga Plus, que é da própria Shueisha, onde você pagaria um valor mensal por todas as obras daquele conglomerado. Eu acredito que daria muito mais certo do que cobrar por cada mangá, por cada capítulo que sai. Até porque isso daí a editora pode estar ganhando alguma grana, mas com certeza não deve estar ganhando tanto assim. Porque aí nem é um problema tanto cultural, é um problema de dinheiro. Nós não temos dinheiro no Brasil. E aí talvez você pode estar se perguntando, Joe, por que você defende então tanto as scans nesse caso? Por que você acha que elas são tão importantes? Bom, primeiramente, eu já disse a minha parte pessoal, onde eu cresci com as scans. Graças às scans eu pude ler várias obras que eu gostava, como o próprio Bleach antes de ser lançado aqui no Brasil. Eu pude assistir através das fansubs. E eu, claro, gosto de apoiar cada artista que faz cada mangá. Não é à toa que eu compro minha coleção, porque eu acho que é um processo interessante do artista receber também por aquilo. Não importa se ele recebe mais ou menos, se ele é famoso ou não. Por exemplo, é o autor de One Piece, ele já ganha milhões, por que eu vou dar mais milhões pra ele? Pô, ele merece aqueles milhões. Ele merece o dinheiro que eu tô dando pra ele, porque aquela obra é importante pra mim, da mesma forma que eu como artista, pra quem não sabe, eu sou compositor. Se um dia eu postasse minhas músicas no Spotify, eu gostaria de receber por isso. Mas por quê? Não é só pelo dinheiro, porque o dinheiro sim é importante, mas porque eu construí aquela música, eu fiz aquilo de mim mesmo para as outras pessoas estão ouvindo e o artista merece esse reconhecimento financeiro. Então eu acredito que todo mangá que, por exemplo, você gosta, você poderia fazer um esforço, por exemplo, para comprar. Mas se você não tem esse esforço, pra mim não tem problema nenhum, continue sem comprar. Mas se você tiver algum dia onde você tiver algum tipo de condição, compre os mangás, valorize o artista também. Porém, isso não tira o fato de que muitas pessoas não têm condições de comprar alguma coisa. Eu sei que algumas fazem de propósito, porque simplesmente não querem gastar o seu dinheiro, sobram dinheiro pra caramba, mas não querem comprar porque é muito mais fácil pegar de graça. Mas como eu disse, numa análise macro, enquanto houver pessoas consumindo, por exemplo, conteúdo de scans e tudo mais pessoas vão conhecer aquela obra, mais pessoas vão entrar nesse mundo de mangás e animes e vai começar a surgir algumas pessoas que vão acabar comprando através dessa mesma que não compra. É algo que eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse tipo de análise que eu tô falando aqui pra vocês. Porque normalmente o papo é sempre o mesmo, é o papo de, poxa, você não apoia o artista, você não ajuda o artista, mas às vezes a pessoa não tem condição de apoiar o artista. Por exemplo, eu diminui muito a minha carga de comprar mangás. Eu não consigo comprar a mesma quantidade que eu comprava antes, principalmente pela parte financeira. Temos outras prioridades na nossa vida e é graças às scans que a gente pode continuar lendo essa obra sem ter um monopólio de uma editora para que você leia e seja cobrado. Até porque no Japão, por exemplo, o mangá, a revista de mangás, por exemplo, a Weekly Shonen Jump, é troco de bala. É um negócio que não custa praticamente nada. O mangá lá mesmo é muito barato. São as coisas aqui no Brasil, por exemplo, que são muito caras, graças aos impostos e muitas outras coisas que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas eu passei a refletir um pouquinho sobre isso e eu queria conversar com vocês para vocês perceberem a importância das scans e o quão é importante que você apoie também muitas vezes as scans, não digo financeiramente, mas até com o próprio reconhecimento em comentários e tudo, porque recentemente, há uns 2 meses, 3 meses atrás, eu
abri uma scan juntamente com o Ziet, o Hatvika, que são amigos que eu fiz aqui na internet, e com isso nós abrimos a Hakabanashi Scans e passamos a traduzir o mangá de Akane Banashi, uma das obras que sai pela Weekly Shonen Jump, só que ele só sai em inglês e poucas pessoas têm acesso. E muitas vezes a pessoa da scan, por exemplo, no meu caso, no caso deles, a gente divulga essa obra, faz a tradução, faz a revisão, faz o redraw, o clean, que é um processo que eu não achava que era tão trabalhoso e era tão difícil, e ele é super, mas super complicado. Então eu sinto orgulho das pessoas que traduzem na OPEX, na Gecko Scans, na AMI Scans, na, sei lá, em qualquer scans que você vê por aí, a Myoji Scan, que ajuda a gente no processo de tradução e de clean, redraw, type, esse monte de coisa. Porque essas pessoas, no final das contas, elas fazem um processo de graça. Dificilmente você vê, pelo menos eu não vejo, uma scan cobrando de algo dos seus leitores para que ela ganhe algum tipo de dinheiro. Claro, ela coloca ali um Pix para ajudar, porque a pessoa despende o seu tempo. Por exemplo, eu despendo o meu tempo de graça para poder traduzir a obra. Da mesma forma, o Ziet faz a mesma coisa e tudo. E é algo de fã para fã. Por quê? Isso cria uma comunidade. Através de pessoas que traduzem, que fazem todo esse processo, a gente cria um processo de comunidade entre as pessoas que fazem essa ajuda para as pessoas que não têm essa ajuda, para as pessoas que não têm essa condição. É por isso que eu considero as scans no Brasil algo super de extrema importância, até mesmo para as editoras. Por isso eu acho que as editoras poderiam se unir mais com as scans, para que elas pudessem de alguma forma trabalhar juntas e arrumar meios diferentes para os objetivos em comum que cada uma delas tem. A editora normalmente tem mais objetivo no seu lucro, divulgar a obra, divulgar a sua empresa e tudo mais, enquanto as scans têm o objetivo de trazer obras que poucas pessoas trariam pra cá. Por exemplo, outra ideia que eu acho super interessante que JBC ou Panini poderiam aderir, ao invés de trazer mangás físicos para o Brasil, trouxessem apenas uma quantidade de mangás, por exemplo, da revista X ou Y, apenas para processo de leitura online, sem ser leitura física. Isso em uma grande quantidade, pegar várias obras de uma revista só e começar a trazer para cá nesse processo de tradução e, claro, cobrar ali o seu valor que acha justo, mas desde que seja um valor justo e acessível para os consumidores. E isso não só expandiria um pouquinho mais os empregos nessa área, porque muitas pessoas desempregadas estão trabalhando em scans, fazendo scans aí de graça, e com isso eles aprendem muita coisa, tanto de Photoshop, quanto de tradução, quanto de adaptação, quanto de edição. Por isso que eu digo que sempre há uma forma de pensar um pouquinho melhor sobre esse assunto, não só sobre as scans, mas também sobre as editoras. Dessa forma eu vou encerrar o vídeo por aqui, acredito que ele já tenha ficado bem longo. Gostaria muito de saber o comentário do que vocês acham das minhas opiniões, do que eu analisei aqui, se vocês pensam igual, se vocês pensam diferente, se vocês pensam parecido. E se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de falar sobre esse tema em específico, comenta aí embaixo e comenta se vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos desse tipo, porque é algo que eu acho muito interessante. Eu fiz administração, não que eu goste da minha área, porém tem algumas coisas que quando eu olho no mercado de mangás aqui no Brasil e também sobre as scans e tudo, eu vejo a importância que tem uma scan, o trabalho que dá, e às vezes eu tenho algumas ideias de como isso poderia ser melhor trabalhado pelas próprias editoras juntamente com as scans, unindo o útil ao agradável. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, e se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo e tem alguma pergunta sobre esse estilo, comenta aí embaixo que eu posso trazer um segundo vídeo sobre esse mesmo assunto, tá bom? Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima, um beijo no coração de todos vocês e espero vocês no próximo vídeo. Fui!